Amém, aleluia, glória a Deus. Que bom estar aqui, irmãos. Estou muito feliz. Estou um pouquinho nervosa, mas estou muito feliz. Queria dizer para vocês que Deus é tão maravilhoso, que eu estava sentada lá atrás e o Espírito Santo falando comigo, e já começou a ser pregada a minha palavra aqui. Na hora que veio dar a palavra de oferta, né? Ele deu uma palavra direcionada ao o título que a gente vai falar essa noite. Deus é muito maravilhoso e Ele nos confirma o que Ele quer, que nós venhamos a compartilhar com o povo de Deus. Eu não me sinto muito capacitada para subir nesse púlpito. Eu não me sinto muito preparada para isso. Mas eu confio em Deus. Meu coração é dele. E eu só vim aqui compartilhar. Eu só vim aqui contar para vocês aquilo que Deus tem falado comigo. Amém? Quantos minutos eu tenho? Se eu estivesse na minha igreja lá, aliás, nesse horário, peraí. Eu insisto em não usar óculos, mas eu enxergo melhor de óculos. São 7h35. Lá são 6h35, né? 18h35. Exatamente às 6 minutos começou o nosso culto lá na base Nativos. Às 6h36 começamos a orar e intercedemos das 6h30 até as 7 horas. Nesse momento eles estão orando. Tomara que estejam orando por mim. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos, pode ficar sentado. Pai, nós queremos entregar tudo nas suas mãos nesta noite. Nós queremos dizer que o Senhor é que tem a primazia, o Senhor que é Deus. Nós somos seus filhos, todos que estamos aqui temos um propósito. E o Senhor pode nos usar, o Senhor pode fazer aquilo que for da sua vontade. Nesta noite nós queremos muito ouvir a sua voz. Fala conosco. Fala conosco. Queremos abrir o nosso coração agora. E queremos dizer para você, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor se mova no nosso meio, fale conosco. Que o Senhor fale com cada coração aqui. Eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor pode mudar vidas, o Senhor pode curar pessoas, o Senhor pode salvar pessoas, o Senhor pode quebrar cadeias na alma, cadeias que prendem muitas vezes as vidas e não as deixam andar no teu propósito. Nessa noite nós queremos entender qual é a sua vontade, para que possamos obedecer e fazer a sua vontade, porque só aí nós seremos felizes, ó Pai. E eu me coloco à sua disposição. Usa-me se o Senhor quiser. Obrigada por essa oportunidade. Eu te amo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, Deus tem um propósito para a sua vida. Nós vamos falar essa noite sobre propósito, né? Ninguém que está aqui sentado veio por acaso. Todos nós temos um propósito na vida. E todos nós somos importantes, fazemos parte disso, num grande plano. Deus tem um propósito coletivo e Deus tem um propósito pessoal para cada um de nós, né? E muitas vezes, a grande maioria de nós, em algum momento não sabemos o nosso propósito, não é verdade? Em algum momento você não ficou pensando, por que eu estou aqui? Para que eu sirvo? O que eu posso fazer? Eu acho que eu não posso fazer nada. Eu não tenho condições, capacidade. Mas isso não é verdade. Todos nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Basta que nos coloquemos na direção dEle, nas mãos dEle e ouçamos a sua voz, né? Você tem um propósito. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1.
Efésios capítulo 1. Vamos ver aqui, deixa eu abrir. A memória não ajuda mais. Efésios capítulo 1, versículo 11. E vamos ler esse versículo. A minha versão é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Muitas pessoas não gostam dessa versão, mas é a versão que eu uso lá na base Nativos, porque é uma versão fácil deles entenderem. A Nova Versão Internacional é muito boa, a gente sabe disso, mas eles não entendem muitas palavras. Então eu tenho que contextualizar ou eu tenho que traduzir. Então a versão da linguagem de hoje é mais fácil para eles entenderem. Então hoje nós vamos ler nessa versão, tá bom? Vamos lá. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Você foi chamado por um propósito, para a vontade de Deus. E eu também. Será que você já conhece qual é o seu propósito? Será que você já está caminhando nesse propósito? Agora abre lá em Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Amém? Filipenses 2,13. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Quando eu me converti, Deus colocou no meu coração, bem no início da minha caminhada, um desejo de fazer missões. Mas eu não tinha algo externo. Não vinha de fora uma palavra. Eu não havia recebido uma palavra profética. Era algo que queimava dentro do meu peito. E muitas vezes nós achamos que haverá uma voz externa, algo sobrenatural, uma palavra profética, ou seu próprio líder vai lhe dizer algo. E muitas vezes não é assim que vai acontecer. É o seu Pai, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você e dentro de mim, que vai começar a trabalhar no seu interior para dizer para você o seu propósito. E quando que ele vai falar sobre propósito com você e comigo? Somente quando nós temos propósitos missionários ou de chamado ministerial? Não. Aonde quer que nós estejamos, em qualquer área, em qualquer atividade, nós temos um propósito. E esse propósito vai ser aflorado e vai ter um crescimento conforme nós formos deixando Deus trabalhar no nosso interior. Hoje eu quero falar sobre isso e vou usar aqui alguns exemplos. Nós vamos falar sobre 4 homens da Bíblia. Nós vamos falar de Abraão, Moisés, José e Davi. Amém? Bom, Deus diz, por exemplo, lá em Jeremias 1, versículo 5, Deus diz para Jeremias que quando ele ainda estava dentro do ventre da sua mãe, ele já havia sido escolhido. Veja que o nosso Deus, ele tem um propósito coletivo e um propósito pessoal. Quando Jeremias ainda nem havia nascido, Deus já havia escolhido ele para ser profeta para as nações. O nosso Deus, ele não faz nada de repente. Quando você nasceu e nós já nascemos com características para o nosso chamado. Nós já nascemos com algumas características, facilidades, alguns dons naturais que, com o passar do tempo, o Espírito Santo vai te usar nessa área.
Eu não tenho nenhuma condições de cantar. Mas tem pessoas que já nascem, que são autodidatas. Por exemplo, minha filha tem uma voz linda. Meu filho aprendeu a tocar dois instrumentos sem nunca ter frequentado aula alguma, né? Eu tenho um tom de voz altíssimo, sem microfone. Eu consigo pregar na base, com um gerador rodando lá, super alto, e todo mundo ouve minha voz, né? Hoje já tem caixa de som e eu tenho microfone. Mas existem características que você já nasce. Muitas vezes nós estamos numa situação que nós pensamos assim: eu não tenho nenhum dom, eu não sei o que eu vou fazer para Deus, né? Nós temos lá na base a Vânia, e ela falava isso para mim: olha, eu não sei ensinar, eu não sei pregar, eu não tenho voz para cantar, eu não gosto de criança, eu não sei lidar com criança. O que eu vou fazer? Aí eu tenho uma coisa para te dizer. Ela canta no louvor hoje, ela cuida de criança no departamento infantil e ela ensina. Então, na verdade, ela só tinha uma voz que dizia para ela o seguinte: você não tem capacidade, você não pode, você não vai ser usada por Deus. Mas isso não é verdade. Nós devemos dar ouvidos para aquilo que o Senhor tem falado, não para aquilo que o inimigo fala. Porque em todo tempo o inimigo vai fazer o quê? Nos oprimir, para nos paralisar. Então nós precisamos dar ouvidos à voz que vem lá no fundo do seu coração, né? Durante 25 anos, Deus falava ao meu coração que eu ia pregar o evangelho para os indígenas. Mas ninguém acreditava em mim. E às vezes nem eu acreditava também. Às vezes eu também pensava: eu acho que isso daí é loucura, coisa da minha cabeça, fui eu que inventei, né? Mas aquele fogo nunca apagou. O chamado de Deus para a sua vida é irresistível. Tem uma hora, por exemplo, que você quer fazer algo e parece que as portas estão todas fechadas. As pessoas não entendem o seu chamado. Muitas vezes você diz assim: poxa, eu queria cantar, mas ninguém me dá oportunidade. Poxa, eu queria pregar, mas ninguém me deixa subir no púlpito, né? Poxa, eu queria cuidar das crianças, mas já está lotado o departamento infantil. Eu queria dizer para você que todos esses homens que nós vamos falar hoje, eles passaram por momentos parecidos, né? Deus, quando chama Abraão e diz para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Deus já tinha um plano para a vida de Abraão, né? Para a vida de Abrão. Deus não chama Abrão assim do nada. Não. Ele já sabia o final no começo. Deus, quando Ele coloca um fogo no seu coração, um desejo no seu coração, na verdade, Ele já sabe o que Ele vai fazer na sua vida. E como nós aprendemos, e quando convivemos com Deus, nós vamos entendendo melhor o nosso Deus. Deus não é mágico. Ele não tem uma varinha de condão. Pim! Não dá, né? Nosso Deus é um construtor. E Ele vai construindo em você e em mim, a cada dia, com um tijolinho, até o dia em que você chega na hora certa para cumprir o seu chamado. Amém? Então vamos falar um pouquinho de Abraão. Quando Abraão sai da terra dele, todo mundo conhece a história, está escrito em Gênesis, ele não tinha a menor ideia, ele não sabia para onde ele ia. Porém, Deus, quando diz para ele para onde ele deveria ir, Deus já havia dito para ele que lhe daria um filho, e ele nem estava ainda com nada pronto, né? Ele tinha 75 anos, mas não tinha nenhum filho, e disse: você vai ser pai de uma grande nação, e as nações todas serão abençoadas por sua causa. Então, veja bem, o nosso Deus, Ele não vê o agora, Ele vê você lá na frente. Quando Deus me chamou e colocou no meu desejo o desejo de ser missionária, de trabalhar com os índios, eu não sabia nem para onde eu ia.
nem como eu ia chegar lá, e nem o que eu ia fazer, e nem que dialeto que eu tinha que aprender. Mas ele já sabia que eu ia estar lá. Quando Deus coloca esse negócio no seu coração que queima, que às vezes você fala, deixa para lá, na verdade, Ele está te provocando, a ponto de chegar a uma hora que vai ser irresistível. E você estará pronto para exercer o seu chamado. E Abraão conversa com Deus naquele dia, que ele diz, olha, sai, olha para cima e vê quantas estrelas há no céu. Esses dias atrás eu estava ouvindo uma palavra e esse teólogo, ele dizia o seguinte, que não estava à noite, era de dia. Como é que Abraão ia contar a estrela de dia? O nosso Deus é assim. Ele nos faz olhar além das nossas condições. Você muitas vezes não tem condição de realizar aquilo que Deus está colocando no seu coração. Mas você precisa acreditar. Num fogo que queima, num desejo, numa vontade, num sonho, numa habilidade que você tem e que ninguém mais acredita. Mas Ele está desenvolvendo você para esse chamado. E Abraão, como nosso pai na fé, fez o que deveria ser feito. Saiu da terra, peregrinou, né? Teve o seu filho, Isaque, e entregou para o pai o que ele tinha de mais importante. Ele recebeu, entregou e recebeu de volta. E aí cumpriu o seu chamado. E através dele, todos nós hoje somos abençoados. Somos filhos de Abraão pela fé. Não é verdade? Depois vem José. Pensa em José. José me inspira muito. Eu acho que muitos aqui pensam e tiram lições da vida de José. José era muito jovem. E de repente ele tem sonhos. E ele tem um sonho que mostra lá adiante a vida dele. Agora, muitas vezes Deus colocou um sonho na sua vida, um sonho no seu coração. E a gente compartilha, não é verdade? Eu compartilhava. Eu dizia para as pessoas, um dia eu vou pregar para os índios. As pessoas riam na minha cara de gargalhada, ria. Os pastores riam, os meus amigos riam. Os meus filhos, eles eram muito pequenos, eles não riam, eles acreditavam. Então, nós queremos que as pessoas nos motivem, acreditem, nos reconheçam e estejam do nosso lado. Mas nem sempre vai ser assim. Deus permite que não seja, porque Ele está formando a nosso caráter de fé, o meu e o seu. E José não foi aceito pelos seus irmãos, foi mal entendido, né? E José vai parar no Egito como escravo. E ele fica lá durante 13 anos, né? Eu acho que é isso, 13 anos. Aí pensa comigo, se você tem um sonho, se não foi você que pediu esse sonho, e se Deus disse para você, de alguma forma, que você tem esse chamado, e em vez desse chamado caminhar para que tudo dê certo, e começa a dar errado, você não quer desistir? Você quer desistir. A incredulidade bate no seu coração. Às vezes você pensa, eu acho que não é, eu não estou bem, eu não ouvi direito, eu não entendi direito. Não é isso que Deus quer que eu faça. E o que aconteceu com José? Hoje nós sabemos, mas e na época ele sabia? Quando ele foi injustiçado na casa de Potifar, quando ele ficou preso no calabouço, todo o tempo Deus estava com ele. Porque enquanto você está passando dificuldade, quando você está sendo rejeitado, quando você está sendo excluído, ou quando você está sendo desacreditado, Deus está trabalhando no seu interior. Deus está trabalhando na sua fé. Deus quer ver até onde está a nossa confiança. Se a nossa confiança está nele, ou está nas coisas que eu vejo, nas coisas que eu posso pegar. Deus estava treinando José, não é verdade?
algumas vezes eu pedi para alguns missionários que vinham na igreja para ir com eles embora. Eu disse, eu posso ir com você? Eu posso doar as minhas férias? Eu tinha a Thaís de 3 anos e o Lucas de 6 meses no colo. E muitas vezes aquele casal de missionário olhava para mim, olhava para as crianças e falava, vamos continuar orando, irmã, né? Achava engraçado, olhava para o meu pastor ficava sem graça, né? Aí eu pensava assim, eu sei por quê. É porque eu não fiz seminário, mas eu vou entrar no seminário, vou me preparar e depois eu vou, porque aí o seminário vai me enviar. Doce ilusão. Eu fiz 2 seminários teológicos e ninguém me enviou, né? Então assim, muitas vezes eu fiquei frustrada, mas Deus estava me preparando. Deus não podia ter me mandado naquela época. Muitos aqui, hoje eu quase não conheço muitos que aqui estão, a igreja está com carinha nova, pessoas muito, muito novas para mim, está cada vez mais linda, mas muitos aqui tinham desejo de subir para cantar, muitos, mas muitos foram embora. E não chegaram a cantar no louvor da igreja. Por quê? Talvez porque não era a vontade de Deus que eles cantassem aqui. Talvez não chegou a hora deles. Ou talvez eles desistiram antes da hora, né? Nós não podemos. Eu vim aqui para dizer para você que você, por mais que você tenha uma profissão e seja bem-sucedido ou bem-sucedida, e eu ganhava bem, eu era bem-sucedida profissionalmente, nunca você será satisfeito. Nunca você vai se sentir pleno, feliz, enquanto você não estiver dentro do seu chamado. Seja ele qual for. Não existe chamado melhor, maior ou menor. Não existe. Existe propósito. Cada um de nós fomos criados com um propósito específico. Não há ninguém que está aqui à toa, todos nós. Então, nós só precisamos buscar em Deus e obedecer. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu falava assim para o pastor Ricardo, olha pastor, eu tenho um chamado para missões. Eu falei isso em todas as igrejas que eu passei. E eu passei por muitas igrejas. Por quê? Porque eu tinha uma ansiedade, eu tinha uma busca. E essa busca estava sendo frustrada porque eu buscava nas pessoas, na aceitação das pessoas, não é? E isso é errado. E eu lembro que ele me disse assim, fica na fila, uma hora vai chamar seu nome, vai chamar seu número, não perde a senha, né? Fica firme no Senhor. Enquanto isso, vai fazendo aquilo que Deus colocar às suas mãos. Aí nós pensamos em José. José foi chamado para ser um líder. E conforme o sonho dele, todos iriam se dobrar diante da sua autoridade. Não é verdade? Mas ele foi chefe lá como escravo na casa de Potifar. E depois ele foi líder e chefe também, ajudando lá no calabouço. Será que nós estamos desenvolvendo aonde nós estamos? Ou será que nós estamos parados e só pensando quando um dia Deus realizar o meu sonho? Nós precisamos sonhar sempre. E principalmente sonhar os sonhos de Deus. Quando nós estamos com o nosso coração alinhado com o coração de Deus, nós estamos no caminho certo. Deus, Ele quer realizar em você. Ele tem planos bons para você. A Bíblia diz isso. A palavra de Deus diz. Ele nunca vai te deixar. Mas às vezes a situação fica difícil. Eu imagino José, não, eu acho que eu fiquei doido, porque olha, meu pai, que eu era o filhinho do papai, nem sabe o que aconteceu comigo. Meus irmãos me rejeitaram, me venderam. Eu fui um ótimo funcionário, fiel ao meu patrão e fui injustiçado. E agora eu estou aqui no calabouço. Aí fui ajudar a pessoa que teve um sonho,
o cara esqueceu de mim, né? Na verdade, isso acontece com a gente, não acontece? Não acontece que às vezes você acha que está dando tudo certo? Que você está pregando, ou que você está ensinando, ou que você está desenvolvendo algo para Deus, ou desenvolvendo algo que te dá alegria no coração dentro do seu sonho ou do seu chamado, e que de repente parece que todas as portas se fecham e que dá tudo errado? Será que não é Deus querendo desenvolver em nós uma fé, construindo dentro de nós uma força, para que a gente possa ter uma única fé, uma única visão, um único olhar, que é nele, é dele, é para ele e é por ele. Às vezes Deus me faz pensar nisso hoje. Será que eu sou missionária porque eu quero alguma coisa de Deus? Será que eu quero o reconhecimento das pessoas? Será que eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, como ela é boa? Às vezes o Espírito Santo me fala isso. E aí eu fico pensando, Senhor, será que é isso? E às vezes Deus me fala assim, e se eu mandasse você voltar agora? E ficar em casa, cuidando dos seus netos? O que você faria? Aí eu busco no meu coração o mais sincero sentimento. E eu vou dizer para vocês que eu amo muito mais Deus hoje do que eu amava antes, lá no começo. Sabe por quê? Nós, quando nos convertemos, nós amamos tanto o Senhor que nós queremos trabalhar para Deus, não é verdade? Queremos fazer tudo. A gente vai no culto, varre, limpa, prega lá na esquina, convida as pessoas, vai na casa do vizinho, faz 10 visitas por semana. Não é verdade? Canta, ensaia, canta na célula, ora por todo mundo. Na hora que o pastor fale, ore por alguém, você ora por 10, né? Mas com o passar dos anos, a gente vai ficando um pouco desanimado. Às vezes a gente vai parando um pouco. E muitas vezes eu fico pensando se é porque nós esperamos algo em troca daquilo que a gente está fazendo. E o Espírito Santo me fez pensar nisso esses dias, sabe? Como Abraão, que queria tanto um filho, e Deus deu para ele Isaac, certo? E chegou um determinado tempo que Deus disse, me dá o seu Isaac. Aí eu fiquei pensando, Deus já me pediu em outros momentos alguns Isaques. Teve um dia que Deus me disse, me dá seu filho, porque você ama mais o seu filho do que eu. Eu estava passando por um momento que eu estava muito preocupada com ele, de joelhos orando, e Deus me disse, você ama mais ele do que a mim. Aí eu disse, não. Aí ele disse, não? Se tocasse agora a trombeta e houvesse o arrebatamento e o seu filho não subisse, você ia ou ficava? E eu fiquei pensando. Mas meu filho, quando eu pensei isso, eu percebi que ele estava ocupando o espaço de Deus no meu coração. E eu entreguei o Lucas, que é o meu filho. E eu pensei assim, o Senhor é muito mais importante do que o meu filho para mim. Porque eu sei que o Senhor ama ele mais do que eu amo. Então o Senhor vai cuidar dele. E eu entreguei o Isaac. Hoje, talvez o seu Isaac, Deus esteja dizendo. Talvez seja o seu sonho, talvez seja um filho, talvez seja alguém ou alguma coisa. E talvez Deus queira te dizer nessa noite, você está preparado para entregar o seu Isaac? Porque na vida com Cristo, na vida, nessa caminhada com Deus, em conhecê-lo, em prosseguir em conhecê-lo, em alguns momentos a gente vai ter que entregar algumas coisas. Você está preparado? Se Deus lhe dissesse hoje, entrega a sua esposa, entrega o seu filho, entrega seu carro, é mais fácil, a gente entrega, compra outro depois, né? Entrega a sua casa, entrega a sua Bíblia. Eu lembro que uma vez Deus me disse, dá a sua Bíblia para aquela irmã. E era uma Bíblia de estudo que eu amava muito.
E eu disse: Senhor, pede qualquer coisa, eu posso comprar uma Bíblia nova para ela? Ele disse: não, entrega a Bíblia para ela. Nesse chamado, nesse propósito, para esse chamado do seu viver, Deus vai te pedir alguma coisa. Aí eu fico pensando que quando ele subiu no trono para ser o governador, ele tinha condições de colocar a alma dele para fora e dizer: agora chegou a hora. Já que eu não vou ler nada mesmo, vocês perceberam que eu me enrolei aqui, né? Então vamos tirar o óculos. Ele chega e dá de cara com os irmãos, encontra a família dele. Só que ele percebe que o propósito, o objetivo dele ter ido para o Egito era justamente esse. Era preservar os seus irmãos. Era preservar o seu povo. Era para que esse povo viesse para o Egito, para que não morresse, mas que continuasse esse tempo. O próprio Deus fala para Abraão lá nessa conversa, antes de Isaac nascer: o seu povo ficará como escravo e sairá da escravidão depois de 400 anos. Deus já sabia o que ia acontecer. Deus conhece sua história, meu irmão. Quando ele começou a trabalhar na sua vida, Deus já sabia o final. Não se preocupe. Muitas vezes eu penso: Senhor, mas daqui 1 ano e daqui 10 anos... E o Espírito Santo fala: eu não cuidei de você até aqui? Eu digo: sim. Então eu vou continuar cuidando. Não tenha medo. O nosso Deus é soberano e está acima de todas essas situações. Aí eu fico pensando em Davi. Eu amo Davi. Eu fico pensando que Davi foi ungido quando ele tinha aproximadamente 16, 17 anos, né? E ele nem sabia para que ele estava sendo ungido por Samuel. Samuel sabia. Mas Samuel não fala, derrama unção sobre ele, mas não fala que ele seria o futuro rei. Só que daquele momento que a unção foi derramada, o Espírito de Deus nunca mais deixou Davi. Mas começa um processo na vida de Davi. Nós queremos cumprir o nosso chamado, nós queremos cumprir o nosso propósito, nós queremos que os nossos sonhos se realizem, mas nós não queremos o processo, nós não queremos passar por situações onde a nossa carne, onde a nossa alma será transformada, onde vai doer, onde vai mexer, aonde vai ter que mudar. Entre o dia que eu recebi o chamado e o dia que o pastor orou aqui em cima, a igreja me enviou para o Amazonas, foram 25 anos que eu esperei. 25 anos. Nesses 25 anos, muita coisa aconteceu. E nesses 25 anos, hoje eu sei, Deus estava trabalhando. Por quê? Porque eu era arrogante, orgulhosa, soberba, independente, rebelde. E Deus foi trabalhando, a carne era muito dura. Eu tive que ficar muito tempo na pressão, muito tempo na pressão. Tomara que você não seja duro como eu. Tomara que você seja muito molinho e que você entre no seu chamado, no seu propósito rapidinho, né? E quando eu chego no Amazonas, eu penso assim: nossa, eu vou ganhar muitas vidas para Jesus. Porque Deus nos dá habilidades naturais, né? Para que você desenvolva o seu chamado, não é verdade? E eu lembro que eu tinha facilidade em pregar o Evangelho e Deus me dava graça para que eu pudesse trazer as pessoas para Cristo. Então eu achava que eu ia chegar lá e eu ia ganhar as vidas uma baciada só. Vai ser fácil. E quando eu cheguei lá, eu descobri que não era assim.
E os 4 primeiros anos que eu passei no Amazonas, foi um trabalhar de Deus comigo muito forte. Eu fiquei no calabouço. Eu me sentia como aquela passagem que diz que o chão é de ferro e o teto é de bronze, né? Ou vice-versa. Eu orava e parece que a minha oração não chegava na presença de Deus. E eu não conseguia ouvir Deus. E eu orava, eu pelejava, eu buscava e eu não ouvia Deus. E eu vinha para São Paulo de férias, quando eu chegava no aeroporto eu ouvia Deus. Aí eu falava, onde sintoniza você no Amazonas, Senhor? Porque eu não escuto o Senhor lá, eu só escuto o Senhor aqui, né? E eu orava e não ouvia. E eu passei por um processo muito grande de desconstrução. De tudo aquilo que eu era, eu tive que ir no zero. E Deus foi trabalhando. Eu me sentia muito inferior, muito rejeitada, muito mesmo. E eu não conseguia caminhar dentro daquilo que eu já estava acostumada, eu não conseguia fazer aquilo que eu achava que eu ia fazer. Porém, Deus estava fazendo o quê? Depois de 4 anos ele me diz, filha, essa é uma realidade espiritual do Amazonas. Todos que chegam aqui para morar, que entram dentro dessa realidade, têm que enfrentar esse principado. E você precisa vencer esse principado para que você possa ajudar as outras pessoas. E depois de 4 anos o céu se abriu. E eu consegui entender uma porção de coisas. E eu comecei a trabalhar em prol, para levar essas pessoas para a cura e para o entendimento de quem nós somos em Cristo, do quanto nós somos amados, o quanto nós somos especiais. Você é único, irmão. Você é única, irmã. Não tem ninguém como você. Não tem como você se igualar ou querer ser igual ao outro ou a outra pessoa. Eu gosto muito de ouvir as pregações da Joyce Meyer. E ela diz o seguinte, eu me identifico muito com ela. E ela diz o seguinte, que às vezes quando ela estava lá na igreja, no começo do ministério, um pouco antes do ministério dela, que ela via algumas senhoras, esposas de pastores, que eram muito calmas, sorridentes, falava baixinho, eram todas delicadas, e ela sempre muito estabanada, né? E ela tentava ser igual a essas mulheres, mas ela não conseguia. Logo ela acabava fazendo alguma coisa que ela ficava muito triste e decepcionada com ela mesma. E eu vou dizer para vocês que quando eu cheguei no Amazonas, que eu não podia abraçar ninguém, e eu gostava de abraçar todo mundo, olha o meu tamanho, né? Eu ia abraçar as pessoas davam na minha cintura, olhava para mim assustada, e eu não podia ser espontânea, eu tinha que falar devagar, falar baixinho, as pessoas se assustavam com o meu tom de voz. Ai, era muito difícil. E chegou um momento que eu pensei, já sei, eu vou falar igual a missionária tal, a pessoa tal, a pastora tal, mas eu não conseguia. E depois desses 4 anos que eu entendi que Deus queria que eu fosse como eu sou, porque Ele me criou com essas características especiais, para que eu pudesse trabalhar naquele local, deu tudo certo. Então, hoje existem pessoas que vêm até mim, me abraçam, continuam batendo na minha cintura, dão a cabecinha para eu beijar, e às vezes eu escuto as pessoas que estão caminhando com a gente, se tornaram nossos discípulos, ovelhas, que eles pregam parecido comigo. Aí eu olho e falo, puxa vida, poderia tanto parecer com outra pessoa, mas tudo bem. Aí eu fico feliz porque eu vejo elas caminhando. A Vânia, por exemplo, ela não falava, ela falava super baixinho, ela era muito tímida. Hoje a Vânia fala muito. O Sateré fala baixo, a Vânia fala alto hoje. Aí eu falo, meu Deus, fui eu. Mas assim,
glória a Deus por isso, né? E eu vejo que Davi, ele passou pelas lutas, mas em nenhum momento ele quis usurpar o lugar que não era dele. Não queira o lugar que não é seu. Não queira ser igual ao outro. Não queira ser parecido com outra pessoa. Seja quem Deus te criou para que você seja. Eu lembro que quando eu saí daqui, Deus me deu 2 palavras. A primeira, Deus me disse o seguinte: eu quero que você seja a pessoa que eu tenho para você no lugar para onde eu vou te enviar. Então eu comecei a buscar de Deus quem era essa pessoa que Deus queria que eu fosse. Em segundo lugar, ele disse: você vai precisar de mim mais do que já precisou, muito mais do que já você precisou em outro momento da sua vida. Então, com isso, ele me disse o seguinte: você precisa depender mais de mim. Você precisa me buscar mais e você precisa me ouvir mais, né? Nesse exato momento, eles estão lá num culto de adoração. E eu, às vezes, eu estou lá adorando e depois eu vou dar a palavra e de vez em quando eu digo assim: nós somos uma pequena igreja, em torno de umas 30 pessoas, e quando 2 vezes por mês vem uma comunidade toda, em torno de umas 70 pessoas. Vem 54, em torno de umas 80 pessoas, tá bom. No dia de ceia, hoje é o primeiro domingo do mês, é ceia, está acontecendo a ceia do Senhor lá na base Nativos. E eu costumo dizer para eles o seguinte: nós somos uma pequenina igreja no meio da selva amazônica. Mas eu queria dizer para vocês que nesse exato momento, milhares e milhares de irmãos estão adorando a Deus em todo o mundo. Ao mesmo tempo que vocês estão adorando aqui, 1 hora mais cedo, eu estou adorando lá. Então nós precisamos ter um pensamento sempre assertivo, voltado para o propósito, voltado para a vontade de Deus e acreditando naquilo que o Senhor tem para nós. Não existe pequeno chamado, pequeno propósito. Não existe nada pequeno na mão do nosso Deus. Tudo que o nosso Deus faz é muito grande. E Ele ama você. E Ele tem propósitos específicos, pessoais e coletivos. Quando nós todos nos juntamos aqui neste lugar, olha que festa maravilhosa que nós adoramos ao Senhor e proporcionamos para o nosso Deus. Quantas pessoas hoje podem assistir pela internet e ser curadas através de um culto que é realizado neste lugar? Talvez você não tenha problemas de baixa autoestima, talvez você não se sinta rejeitado, talvez você não se sinta inferior, talvez você não passe por isso. Que ótimo, né? Mas você precisa entender que às vezes, sentado ao seu lado, existem pessoas que estão passando por isso. E que você pode olhar e dar uma palavra. Às vezes as pessoas sorriem, mas elas não demonstram. E tem pessoas que precisam de uma palavra da verdade, que liberta. Que nós possamos ser esse canal de cura, onde quer que você vá, no seu trabalho, na escola, na vizinhança. Talvez você comece por aí, seus vizinhos, seus amigos, seu círculo, sua família. É difícil pregar para a família, não é? É difícil, às vezes, nós exercermos o nosso ministério dentro da nossa família. Mas é ali que tudo começa. Às vezes é uma dose a mais que nós precisamos ter de amor, de paciência, de renúncia, de doação. Eu sei que o amor de Deus, ele não é apenas pregado. Ele é vivido, né? Nós pudemos observar pela vida desses homens que eu falei, que a vida deles mostrou para os seus familiares o poder de Deus, né? No caso de Abraão, ele foi tão
tão guardador, tão cuidadoso, que levou Ló junto com ele. Não era o propósito de Deus, mas ele cuidou do seu sobrinho. Depois deixou que o seu sobrinho escolhesse. Ele não escolheu. Ele foi generoso, né? No caso de José, ele foi generoso e perdoou seus irmãos e trouxe sua família para morar no Egito e ter abundância de dias, e lá eles ficaram. Não é verdade? Não falei de Moisés, mas pense em Moisés. Olha o que Deus fez com a vida de Moisés. Moisés era para ter sido morto quando nasceu. A mãe dele colocou no cestinho e colocou no rio. E o nosso Deus é tão incrível, ele tem um senso de humor maravilhoso, o nosso Deus, né? Ele pega e vai cair lá pertinho da filha de Faraó. A filha de Faraó recebe o menino, o bebê, Moisés, tirado das águas, e quando vê, fala: bom, eu não posso amamentar esse bebê. E quem amamenta? A própria mãe. Deus tem planos, irmãos. Mas às vezes, no mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos ter controle de tudo. Nós queremos controlar tudo. Mas nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos aprender a depender de Deus. E Moisés foi alimentado, amamentado, cuidado pela sua própria mãe. E quando chegou numa idade que ele já podia, que ele já era maior, acredita-se que com 12 anos aproximadamente, ele volta para o palácio. E ali ele foi educado. Por que Deus permitiu que ele fosse educado no palácio? Porque ele precisava da melhor educação, para que ele cumprisse o chamado dele, de legislador, né? Para que ele fosse o libertador daquele povo. Deus sabe aonde ele precisa de você. Aonde quer que Deus te coloque, mesmo que você ache que não tem preparação, não tem condições, eu não tenho, porque na verdade muitas vezes é assim que a maioria se sente. Mas se Deus te colocou ali, Ele vai te usar ali. Ele vai. Eu dizia comigo, eu nunca vou ensinar, eu não tenho capacidade para a área do ensino. Eu fiz biologia e uma época eu fui dar aula no colégio estadual como professor eventual. Foi um desastre. Foi um desastre. E quando eu chego na base, existiam momentos em que eu precisei dar aula e não havia outra pessoa. E eu percebi que Deus me deu condições, me capacitou e mudou até a minha característica. Eu fiquei mais, vamos dizer assim, estudiosa, mais fleumática, pensar, avaliar, anotar, né? E as aulas foram sendo dadas. Hoje nós já temos 2 grupos formados em cursos de novos convertidos, né, de cursos básicos da Palavra de Deus, e esses já estão dando aula. Mas eu precisei dar aula. Eu não tenho chamado pastoral, irmãos. Eu não tenho. Mas Deus me colocou num local onde nesse momento eu estou exercendo o ofício pastoral. Mas Ele me disse, eu preciso que você faça isso. E me deu um sonho. Me colocou num lugar com 5 ovelhinhas, num pasto verde, 5 ovelhinhas. E eu olhava para as ovelhinhas e Deus falou assim, você não é o pastor. Eu só quero que você cuide delas, enquanto elas comem, ajude e proteja elas para que elas não sejam atacadas pelo inimigo, mas em breve chegará o pastor dessas ovelhas. Então eu cuido dessas pessoas como ovelhas, mas eu sei que elas não são minhas ovelhas. Aconteceu que 2 anos atrás se converteu um ribeirinho. E esse rapaz, ele se converteu e ele foi muito rápido. E Deus está fazendo com ele muito rápido. E ele é uma pessoa muito comprometida e muito séria e busca a Deus, está crescendo muito na presença do Senhor. E Deus, num determinado dia, nós estávamos orando e Ele me deu uma visão de uma plantinha, um brotinho verde, debaixo da terra, assim, abrindo. Não tinha
saído da terra ainda, estava debaixo da terra. E Deus me dizia que esse brotinho era essa pessoa e que ele ia ser o futuro pastor. Então hoje eu estou ensinando o futuro pastor da base. Em alguns dias, meses, anos, eu não sei, eu voltarei para o meu chamado. O meu chamado é itinerante. Eu estou nesse momento num local fixo, mas Deus já colocou um outro fogo, uma outra chama que queima no meu coração. E eu estarei indo para outros lugares. Eu não tenho condições, irmãos, nenhuma, física nenhuma, mas eu creio no Senhor. Eu creio e nós precisamos ter essa fé e essa dependência que é Ele, é somente Ele. Não interessa qual é o seu chamado. O que interessa é que você precisa dar crédito, você precisa confiar e você precisa a cada dia dar um passo novo dentro desse chamado ou desse propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E seja ele qual for, Deus vai cumprir no determinado tempo. Nós só precisamos confiar. Muitas vezes olharam para mim e disseram: você não consegue fazer isso. E em alguns momentos eu chorei. Em outros momentos, Deus me dava palavras, né? Quando eu cheguei na base, um determinado dia, nós estávamos fazendo um devocional no barco e eu olhava para a base, assim, eu tinha a visão do terreno. E tinha um terreno, começa a montanha, né? Nós subimos um monte, assim. Estava falando para o pastor Clayton que dentro daquilo que eu penso, quando eu olho assim, eu penso nos 14 andares, subindo. E eu estou olhando e naquele momento eu vi uma imagem da casinha do Rafael e da Vânia, que era a casinha que ficava aqui do lado direito. E eu olhando, de repente, Deus me fez lembrar que eu tinha um quadro, não sei se a Tânia vai lembrar, eu tinha um quadro que ficava em cima da minha sala de jantar, da minha mesa, que era pintado a óleo, que era uma paisagem de um rio, com os coqueiros e uma casinha. Você lembra, Tânia? E lá tinha um versículo escrito, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, eu acho. Só a primeira parte do versículo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. E quando eu olhei aquela imagem, eu lembrei do quadro, que ficou em cima da minha sala de jantar mais de 20 anos. Eu cansei de olhar para aquela imagem. E eu só fui ver naquele dia, e Deus falou assim para mim: eu já tinha preparado esse lugar para você aqui. Nem existia aquilo lá. Não era daquele jeito. Quando a gente comprou o terreno era só mato. Deus disse para mim: eu já havia preparado esse lugar para você. E aí eu comecei a chorar, derramei uma lágrima e falei em voz alta: mas graças a Deus que nos dá a vitória. Chegou uma pessoa do meu lado e me disse assim: você tem que entender que você não pode ficar aqui. Você não tem condições. Olha só, sua perna, seu joelho tem problema. Como é que você vai ficar subindo e descendo? Como você vai morar aqui sozinha? Você é uma senhora. Você não tem um homem para te ajudar. Eu olhei para ele, sorri e disse: mas graças a Deus que nos dá a vitória. E eu moro lá há 5 anos. Irmão, o chamado que Deus tem, o propósito, o sonho que Deus colocou no seu coração, por mais que seja difícil, por mais que para você diga não tem condições, por mais que ninguém acredite em você, por mais que tenham pessoas contrárias a você, ainda assim, eu tenho uma palavra para te dizer: Deus vai te dar a vitória.
E vai chegar o dia que você vai contar que Deus realizou o propósito na sua vida. Amém? Eu quero louvar a Deus por estar aqui. Eu amo essa igreja de todo o meu coração. Eu cheguei aqui em 2010. E quando eu cheguei em 2010, Deus me disse assim: não sai daqui, porque é daqui que você vai ser enviada. Não sai daqui, porque é esse pastor que vai te enviar. E eu chegava no pastor Ricardo e falava: pastor, é o senhor que vai me enviar. Ele vai te enviar para onde, minha filha? Ele falava. Mas foi o que aconteceu. Irmãos, nós precisamos realmente trabalhar por fé, como Abraão, né? Precisamos ter um coração humilde e confiante, como José. Precisamos nos tornar, como Moisés, ousados, pacientes, perseverantes. E precisamos ser como Davi, segundo o coração de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. E que de vez em quando vocês olharem o relógio, vocês pensem assim: nesse determinado momento, nessa hora, lá no meio do Amazonas, tem uma igrejinha que está orando por nós aqui. Amém? Glória a Deus.